Bom dia, meus queridos amigos, pela presença de todos, essa espiritualidade bendita que sempre aqui está, né? É muito interessante porque a gente é educado a ver as coisas com os olhos físicos, né? Com os olhos materiais. E aí, se de repente nós não tivéssemos com a presença de vocês aqui nessa manhã de hoje, e tivesse aparentemente as cadeiras vazias, para a grande maioria das pessoas a casa estaria vazia, não é verdade? Porque nós não fomos adestrados a olhar com os olhos do Espírito, né? Mas para nós é muito gratificante, como eu sempre falo aqui para os voluntários, a gente não se prender naquilo que os nossos olhos vê, né? Porque senão a gente fica triste, a gente fica depressivo, acreditando que não está tendo retorno do bom que a gente faz. Mas o ato de bondade, ele não tem que ter expectativa. É fazer por fazer, sem olhar a quem, e acreditar que nós estamos fazendo. Se vai haver reconhecimento, gratificação, gratidão, isso pouco nos importa. O que nos importa é fazer, oferecer, né? E mesmo que às vezes, se porventura, por uma questão de uma calamidade pública e social, as pessoas não conseguirem sair dos seus lares para aqui estar, a gente tem as graças de ver sempre essas cadeiras cheias e sempre a alta atividade do plano espiritual nessa casa, né? Então, porque essa casa ela tem um projeto, essa casa ela tem uma pauta, né? Então, ela se enche tanto das presenças físicas de vocês que aqui estão, quanto principalmente do mundo espiritual, que às vezes vem aqui, aproveitando-se não só desses lugares, como de muitos outros, para buscar alento, para buscar um reconforto. E é muito gratificante essa oportunidade de ver esse trabalho lindo que a espiritualidade faz. Deposita na mão de todas as pessoas que estão com o coração aberto para isso. Então é por isso que eu quis colocar essa imagem hoje para vocês, coração. O que mais a gente escuta da espiritualidade constantemente, focarmos o nosso coração, localizarmos o nosso coração, porque ele é a chave de conexão com o plano espiritual. Não é a mente, não é o cérebro. Por mais que a gente fale da palavra consciência, expansão de consciência, ainda assim não é o intelecto, não é o cérebro que faz com que nós nos conectamos com o mundo invisível, com o mundo espiritual, com a multidimensionalidade, ou com irmãos de fora do planeta Terra. É o coração que nos conecta ao todo. É o coração que nos conecta com o universo. E falar de universo é falar de espiritualidade. É falar de nós. Estamos inseridos nessa grande engenharia do universo chamada Cosmos. Então, nesse momento, assim como a referência dessa imagem, centralize em vossos corações. Se conecte em vossos corações. Sinta o bater do coração. Sinta o pulsar do coração que leva sangue pelos vossos corpos, através das veias. É vida que flui na gente. A gente tem uma máquina perfeita que permite a manifestação da vida. Ela pulsa, latente, expressando a vida no vegetal, no animal e no hominal. É a máquina mais perfeita que Deus nos deu para identificar dentro de nós o pulsar do Pai, o pulsar da fonte. E na medida em que essa fonte pulsa e vibra em amor e plenitude, este Pai de amor, ele impulsiona o nosso coração. E o nosso coração vibra e vibra. Como a espiritualidade fala, centralizem em vossos corações. E aí teremos a chave de ascensão ao universo e a conexão com toda a espiritualidade presente nesse vasto universo. Sem precisar de nave, sem precisar de engenhos, sem precisar de tecnologia, porque nunca a tecnologia vai suprir a dor da humanidade no planeta Terra. A única forma da dor ser suprida é centralizarmos nos nossos corações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a
na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja, graças a Deus. E hoje, nós temos aí um bate-papo com a nossa querida companheira Sofia. Ela que vai vir fazer um bate-papo aqui com vocês aí, trazendo algumas explanações. Só para ficar um pouquinho alto, a gente quer surgir. Bom dia a todos. Confesso que esses dias agora está sendo tão tenso. Eu vou falar mais alto, calma. Confesso que esses dias agora está sendo tão intenso que quando eu sabia que hoje eu ia falar, mas sabe quando a sua mente tem tanta coisa a dizer que você não consegue organizar uma linha de raciocínio direta e reta. Tá conseguindo escutar ele? Tá? Eu falo baixo mesmo. Mas, basicamente, quero trazer uma reflexão a respeito daquilo que eu tenho lido, né, junto com o Alex. Nós iniciamos uma leitura de Paulo e Estevão, né, que é, assim, muito, muito chocante. Cada capítulo desse livro, assim, tem trazido reflexões, insights, momentos, assim, de conhecimento para a gente. Mas o principal mesmo que tem me feito raciocinar é essa questão de ciclos da vida, né? Essa questão da gente... Hoje nós estamos bem, amanhã pode ser que nem tanto. Hoje nós estamos felizes, pode ser que mais tarde a gente já fique triste, né? E eu lidando com essa realidade, com tudo isso, até porque recentemente foi meu aniversário, eu fiquei um pouquinho triste, né, por causa disso. E me veio a lembrança, algumas coisas que eu estudei no passado, a respeito da mandala. Não sei se vocês já pararam para estudar, para ler a respeito, né? E mandala significa círculo, né? Ela justamente, ela considera o fato da vida ser um círculo, ela ser constante, ela ser plena, né? E ela converge para o meio, o centro daquilo tudo. E eu comecei a desenhar a mandala, né? E se tem uma coisa muito difícil de se fazer, é aquilo que a proposta dela. Qual é a proposta da mandala? É você fazer ela de uma forma que você não levante a caneta. Como é que eu vou chegar lá? Eu quero dizer para vocês. Você vai desenhando a mandala, você não levanta a caneta. Você vai ter que ir fazendo cada detalhe da mandala sem levantar a caneta. Isso é muito difícil. A mão cansa, a gente erra, escorrega e a gente tem que voltar sem levantar a caneta. Então, basicamente, a vida é assim. A gente não tem aquele momento assim, peraí, deixa eu morrer aqui um pouquinho e voltar a viver, ou deixa eu voltar uma fase. A gente tem que simplesmente ir continuando, com erros, com falhas, com lutas. E tem as coisas das quais a gente luta, parece que não tem não tem uma solução. Coisas que saem da nossa mão, que saem do nosso controle, e que se a gente permitir, a gente acaba se abatendo, a gente acaba se entristecendo, porque são coisas que estão fora do nosso controle, são coisas que estão fora do nosso poder, né? E lidar com esse ciclo da vida é complicado. Porque, como Sêneca fala, né? Ele fala assim, entenda, apressa-te a viver bem e entenda que todos os dias é uma vida. Então, todo dia você está vivendo. O que foi ontem, praticamente não importa, já não importa.
O que é hoje, a proposta daquilo que você faz, a forma como você se levanta, é o que vai vai importar. Então, assim, a gente costuma se enrijecer, a gente costuma falar, eu mesma sou uma pessoa que fala assim, a partir de agora eu não vou mais fazer isso, a partir de agora eu vou ser assim, a partir de agora eu faço esse tipo de coisa. E é uma forma de se enrijecer pelo passado, sendo que o hoje não pode ser regido pelo passado, a gente tem que viver o hoje de acordo com o hoje, com a nossa possibilidade. E aí, eu fazendo lá, né, eu desenhando, acho que foi na segunda-feira, desenhando a mandala, errando, né, com a mão cansada, e eu me propondo, não vou levantar a caneta enquanto eu não terminar essa volta da mandala. Depois eu inicio outra. E isso foi sendo, sabe, eu fui raciocinando, fui pensando a respeito disso, e foi me vindo, sabe, várias inspirações, várias formas de pensar a respeito da vida. Qual é o objetivo central disso tudo? É a gente se desenvolver, convergir para o centro de tudo, que na verdade é a excelência, é buscar a excelência, né? E no livro que a gente está lendo, em um certo momento me veio essa passagem que fala assim, que Paulo fala aos Romanos, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E assim, me deu um estalo, porque eu entendi essa passagem completamente diferente. Eu entendi que, na verdade, a gente traz dentro de nós esse peso de vidas passadas, de matéria, né? A gente estando, né, nessa realidade espiritual, mas tendo que lidar com a matéria, entende? E isso pesa. Essa realidade de vida, ela pesa em cima da gente. Se a gente não souber lidar, a gente vai se enriquecendo, a gente vai se entristecendo, e aí a gente vê tantas pessoas nesse mundo aí tendo que lidar com depressão, tendo que lidar com ansiedade, tendo que lidar com síndrome do pânico, porque ao invés de cada vez mais se espiritualizando, entendendo que somos um ser espiritual, que está vivendo um corpo material, vai se apegando cada vez mais à matéria, se apegando mais aos sentimentos e se apegando mais pode ser qualquer tipo de sentimento, tanto raiva quanto amor, a alegria, a tristeza. Quanto mais a gente se apega a sentimentos, mais a gente se apega à matéria. E eu sou uma pessoa muito sentimental. Eu sou uma pessoa muito sentimental. E eu falo assim, gente, eu preciso aprender mais a lidar com os sentimentos para que eu consiga desenvolver e me desligar um pouco mais da matéria. Dos sentidos, querendo ou não, os sentimentos, eles estão todos envolvidos, né? Recentemente, num momento na Câmara, eu tive uma inspiração espiritual, né? Em que falava sobre o amor. E dizia assim claramente que o amor, ele não pode ser considerado um sentimento. Não pode ser considerado um sentimento. Porque se você colocar ele a nível de sentimento, você vai estar colocando ele a nível de ódio. Você vai estar equiparando o amor a um nível de tristeza. Por quê? São sentimentos. O amor, ele se evidencia em atitude, só que ele é uma pessoa. Ele está centralizado na pessoa de Deus. Entende? Então, o amor, ele se evidencia através de atitudes. Não existe o sentimento amor, de acordo com o que me foi passado espiritualmente. Entende? Porque ele está acima de tudo. Então, se a gente fala assim, eu sinto amor, a gente está colocando a um nível de eu sinto tristeza, porque se você é capaz de sentir tudo isso e sentir amor, então está tudo no mesmo nível. E o amor não. O amor, ele é sublime. Ele está acima de todas as coisas. Então, assim, quando eu falo que a gente precisa se desligar desses sentimentos,
Retire desse meio, desse miolinho, o amor. Ele não é um sentimento. A gente tem que se desfazer dos sentimentos de sentir demais, de se apegar demais aos sentidos, até mesmo da felicidade, da alegria, porque ela é passageira. Porque nós somos seres passageiros aqui nessa Terra. Nós somos seres que estamos em constante ciclo, constante movimento, que hoje nós estamos felizes, amanhã nós não estamos. Então, tudo isso, todos esses sentidos, esses sentimentos, tudo isso é passageiro. Tudo vai passar. O que a gente precisa se apegar é ao centro, é aqui a buscar a excelência, a buscar o desenvolvimento, a buscar o conhecimento, para que a gente possa, um dia, poder ser mais excelente, ser melhor, se desapegando dessa matéria, a gente chegar a ser quem devemos ser espiritualmente. Gente, eu não sei se eu estou conseguindo ser clara, mas basicamente o que me foi passado, enquanto eu estava lá desenhando, se desapegue aos ciclos. Porque hoje você pode estar bem, amanhã você não está. Se você manter os sentimentos muito ativos dentro de você, você vai estar se apegando, você vai estar hoje se desmoronando muito fácil, tendo que se reerguer muito fácil, entende? Então, no momento que a gente entende que a vida ela é de ciclos, e você não tem como levantar a sua canetinha, você tem que ir continuando, até que termine, até que chegue ao centro disso tudo. Quando a gente compreende isso tudo aqui, o nosso foco se torna ser excelente espiritualmente, se desapegar da vida corpórea, da vida carnal, da matéria, daquilo que basicamente não faz tanta diferença. Não faz tanto... quando a gente entende, a gente desperta e a gente entende que isso aqui, essa realidade, ela é basicamente virtual, é aquilo que, sabe, estamos aqui hoje e amanhã a gente pode não estar. A gente entende essa miserabilidade que somos, sabe, que somos tão pequenos e que apesar da gente estudar, a gente fazer, a gente correr atrás, continuamos sendo pequenos, continuamos sendo, sabe, incapazes em muitas coisas, não temos controle das coisas, sabe? Quando a gente consegue compreender isso, a gente sente o peso dessa pequeneza nossa, entende? A gente passa a buscar a excelência, não tanto aqui, sentimentos, no que é tangível, no que é visual, sabe? No que é de sentidos. A gente passa a buscar mais a excelência naquilo que é intangível, no que o Pequeno Príncipe fala, né? Que o essencial é invisível aos olhos, né? E justamente o essencial, ele não é tangível, ele não tem a ver com sentimento, ele não tem a ver com a busca material diária, com dinheiro, não tem a ver com aparência, não tem a ver com, sabe, nem mesmo não tem a ver com o próximo, tem a ver só comigo mesmo, é individual. Essa busca, ela é individual. E só você despertando, só você se auto-entendendo, se vendo como esse ser que precisa de ajuda, que precisa de desenvolvimento, é que você consegue entender que nada mais importa, e que você só vai continuar fazendo o que você precisa fazer, trabalhando todos os dias, estudando, porque você está preso na matéria. Você está preso na matéria, você precisa comer, você precisa se alimentar, então a gente precisa continuar. Mas
de forma assim, bem direta, o que importa mesmo está completamente fora dessa caixinha de rotina, de dia, de trabalho, de comer, sabe? Está fora de alimentar essa carne, de alimentar essa matéria, entende? O que realmente importa está em saber fazer as suas linhas com o menos erro possível. Mesmo que você erre, você continue e progrida para que você consiga alcançar essa excelência espiritual. E é isso que eu ia falar para vocês. Isso aí, obrigado. Muito obrigado pelas palavras, né? Muito bom. E vai bem de encontro mesmo, né? Quando às vezes a gente ouve muito, né? Depois que, uns anos para cá, começou essa questão aí de muitos médiums, né? Estabelecer contatos, né? Com irmãos de outras esferas siderais. Você tem falado muito sobre o conceito de unidade, né? A gente ainda tem dificuldade quando eles olham para nós e falam que nós somos unidades. É bem isso que ela colocou aqui nas palavras, né? Quando a gente sublima a nossa essência, os nossos valores, a gente sai dessa roda de samsara, né? Que já se falava, conceito budista, né? E a gente se desprende de todas essas coisas que retêm o nosso corpo matéria. E estar ligado ao sentido, né? Como ela falou, o sentimento é ainda estar ligado às energias materiais, né? Realmente, como ela falou, o amor transcende isso. E a gente, centralizando os nossos corações, como ela bem complementou aqui no conteúdo, a gente entende que todos nós somos uma unidade. Parcelas, né? Então, vai muito daquilo de encontro com a matemática de Pitágoras, né? Quando o princípio parte, né? As unidades partem de um princípio que não tem polaridade, que é o zero. Então Deus, ele não tem uma polaridade, mas é uma plena expressão. E do ato da criação passa-se a surgir as unidades. Nós somos partes, né? Ou seja, centelhas, unidades de uma parcela maior, que é a fonte, que é o Pai. Então fica bem essas reflexões que foram bem faladas hoje. É muito bem de encontro aí com a mensagem que a espiritualidade nos traz para essa nova era planetária, para essa nova era de transformação, né? Porque eu sempre digo que esses presságios, essas orientações que nos chegam, seja aqui no EDA, seja em qualquer outra instituição, são botes e salva-vidas para que a gente não caia à deriva, para que a gente não naufrague. Eu sempre digo que essas mensagens consoladoras da espiritualidade, consolam nosso coração, nosso espírito, são pequenas jangadas, pequenos barcos que Jesus envia na terra para resgatar. Assim como no dado momento Pedro quase se afogou, no momento de desespero, né? Ele estende as mãos para fora do mar e Jesus ali o coloca novamente no interior do barquinho. Então, eu entendo que as mensagens consoladoras do plano espiritual são esses singelos barquinhos que Jesus envia em constância para todos nós aqui da Terra, para que a gente não naufrague, para que a gente não submerse diante de tanta materialidade que a gente coloca como prioridade na nossa vida, o qual um dia a matéria vai cumprir o ciclo dela e nós retornaremos para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, que é a nossa verdadeira origem, e o passe de entrada para o plano espiritual, né, a passagemzinha que vai permitir a gente entrar numa coluna espiritual, é o centralizar-se no coração. É o teu coração que vai ser o passe, né, que vai lhe permitir você estar num plano melhor, ou ainda no umbral, em fases de transição, porque ainda estamos muito presos e retidos aos sentidos. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento, aproveitando, né, as palavras de hoje, muito bendita, né, pela nossa amiga Sofia, para que a gente beba todo esse conhecimento, toda essa troca de aprendizado, que esse conhecimento ele se centralize no nosso interior, não fique apenas nos ouvidos, não fique apenas no processo de racionalização, de intelectualização, porque um dia até o cérebro vai cumprir o seu papel na Terra.
Mas a verdade, ela precisa estar dentro de nós. Viver na nossa vivência diária. Tem que estar no nosso sangue, no nosso DNA. Esses valores ligados pela espiritualidade, esses valores ensinados por Jesus na prática, tem que estar no nosso sangue. Tem que estar na nossa conduta diária. Esses ensinamentos ligados naquilo que nós estudamos no Evangelho são símbolos cânones que a espiritualidade nos traz, códigos de boas vivências ainda no plano material. Porque no dia que isso se tornar o nosso DNA de atitudes e ações, a gente muda, a gente se transforma. E os nossos exemplos, as nossas atitudes e ações se tornam ferramentas sociais para a humanidade. Eu mudo e eu vou puxando as pessoas para a mudança. Eu vou mostrando para as pessoas que é possível a transformação, que é possível a mudança, que é possível eu abdicar do homem velho em detrimento do homem novo. É possível tirarmos o homem da cruz e caminharmos ao seu lado. Nós merecemos. Chega de venerar algo na cruz. Chega de venerar algo distante de nós, como se a gente fosse pecadores, como se a gente não merecesse. Não, a gente merece. Nós somos seres divinos, nós somos filhos de Deus. Jesus caminha na nossa vida, ao nosso lado, dia a dia. Se em algum momento a humanidade escolheu por esse ato atroz, já foi, é passado. Mas passado-se o período da crucificação, ele esteve ali constantemente ao lado dos seus discípulos, ao lado dos seus apóstolos, ensinando, instruindo, lado a lado. Está na hora da gente tirar esse câncer criado pelo institucionalismo, onde coloca algo tão distante de nós, quando está tão perto da gente. Está perto da gente, está do nosso lado. Mas a gente se acha tão insignificante que continuamos pregando o homem no madeiro porque a gente se acha incapaz, porque a gente se acha não merecedor. Já foi, já passou. Erramos? Sim. Mas nós podemos fazer um novo recomeço, trazendo esse homem para a nossa vida, trazendo esse homem para perto de nós. E assim como seus primeiros discípulos, assim como as primeiras pessoas que acreditaram nos seus ensinamentos, continuar esses ensinamentos na nossa vida, no nosso cotidiano, nas nossas dores, no nosso sofrimento. Porque nada nesse planeta substitui o amor. Nada. Nenhuma dor, nenhuma dificuldade, nenhum sofrimento é capaz de ser superado sem amor. Não somos metais, temos sim sentimentos que nos humaniza e nos permite experienciarmos por esta vasta terra, para um dia alcançarmos as bem-aventuranças, o reino de Deus, que é o universo. Mas enquanto isso, mesmo que nos falte palavras, mesmo que nos falte o movimento do nosso corpo, mesmo que a gente esteja entrevado numa cama, ainda assim é possível dar amor. Ainda assim é possível amar, sem olhar a quem. É isso a mensagem do Cristo. É isso a mensagem da autoespiritualidade. Porque inerente à tradição e à crença que o homem professa é ao Cristo que nos orienta e nos preside os nossos corações, assim como grandes mestres que por cá passaram, ensinando e instruindo a humanidade,
seguiram a uma causa maior chamada amor, que é fonte de reverberação da fonte eterna deste Pai infinito de amor e misericórdia que acolhe a todos nós e nos ensina constantemente ao nosso crescimento espiritual. Ave Maria, cheia de graças. Bendita sois vós, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Agradeço mais uma vez a presença de todos, a todos aqueles que vão assistir os conteúdos a posteriori. Jesus ilumine os nossos corações, hoje, amanhã e sempre. E nunca se esqueça, como bem diz o nosso companheiro que está aqui hoje, nós amamos vocês.